No livro de Lucas, no capítulo 5, no capítulo 5, no versículo 1, passagem bem conhecida, a pesca maravilhosa. Quantos conhecem? Quantos conhecem? Você que conhece, já vai estar junto nessa noite, mas você que não ouviu falar, ou quem sabe nunca meditou nessa palavra, vamos juntos meditar e receber mais do nosso Deus. No versículo 1 diz assim, Lucas 5, no versículo 1, começamos o texto. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. No versículo 3 diz, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Esse foi Jesus. Quando acabou de falar, disse a Simão, fazei-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, diga assim, sobre a tua palavra. Novamente, sobre a tua palavra. Bem forte, sobre a tua palavra. Aqui está a chave. Sobre a tua palavra lançarei as redes. No versículo 6 diz, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. No 7 diz, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Estamos aqui, Senhor, falando de um grande milagre, Senhor, que tu realizaste na presença de muitas pessoas, Pai. E a tua palavra sim é a verdade, a tua voz nos guia, nos orienta e nos dá a direção, Senhor. Por isso pedimos que nessa noite tu fale conosco, Senhor, de uma maneira extraordinária. Queremos ser cheios de ti, Deus, cheios da tua palavra. Eu repreendo toda a distração, tudo aquilo que possa de alguma maneira tirar o foco da tua palavra, eu repreendo agora em o nome de Jesus. Tu tem total controle, Pai, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre a nossa vida, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Queridos, se você tem acompanhado as lives comigo, eu tenho falado sobre algumas coisas, e uma delas é entrega, a segunda confiar, e a terceira desfrutar. Se você ler com calma nesse texto, você já vai entender que houve entrega, confiança, e sim, puderam desfrutar. Há mais ou menos quase 13 anos atrás, essa foi a primeira mensagem que Deus falou comigo aqui dentro dessa igreja. Eu estava sentado ali naquele canto, já tinha vindo alguns cultos, até contei isso no dia da consagração, você lembra, quem estava aqui? Eu estava sentado ali naquele canto, e o profeta Samuel começou a ministrar e falou sobre voltar a lançar as redes, mesma palavra. E para quem não sabe, durante muito tempo, eu me converti com 9 anos de idade, fui batizado também com 9 anos, e de lá para cá tive muitas, posso dizer muitas lutas, também muita coisa boa, senão não estaria aqui hoje, muitas provações, muitos processos, mas cheguei aqui destruído. E
tanto que nos outros cultos eu não lembro nem das mensagens, mas essa aí, Deus falou comigo. E eu até relutei, eu digo uma passagem bem conhecida, nosso profeta ele prega bastante sobre isso, e Deus falou comigo, fala sobre isso. Que são 12 anos Deus falando comigo dessa maneira, Deus falando comigo, entregando palavra, de como eu posso voltar a lançar as redes. Para quem não sabe, eu servi há muito tempo no louvor, sou filho de pastor, servi muito tempo no louvor com meu pai, ajudando ele no ministério, e aconteceram algumas coisas, infelizmente o ministério dele acabou se acabando. Eu digo ministério e igreja, mas sim, ele é um homem de Deus, um homem que eu amo muito, tem um coração em Deus, e Deus ainda usa e pode usar ele ainda, amém? Só que sim, aconteceram algumas coisas, eu me machuquei, a igreja acabou se terminando, e eu fiquei meio perdido. Teve algumas coisas, alguns processos, e nisso eu apareci aqui na Manancial. Já conhecia o pastor quando ele tocava bateria, foi ele que foi um dos que realmente me colocou essa direção e o amor pelo louvor, quando eu era muito pequenininho, ele tinha uns 18 ou 9 anos, ele tocava nas cruzadas, eu era anotador, e eu ficava ali na parte de baixo da plataforma. Quem já foi em cruzada aqui? Quem não foi? Cruzada é uma lona, e a gente arma numa praça, e ali vai a banda, louvor e pregação, é como se fosse um culto. E ele tocava a bateria no canto direito, assim, eu ficava na parte de baixo, o Thiago deve lembrar disso, né, Thiago? E eu pequenininho ali, ficava ali esperando a hora de entrar, para anotar os nomes. Quem recebia Jesus naquela noite, os anotadores entram, pegam o nome para passar para a igreja local. E ali o pastor ficava tocando, na época não era pastor. E eu comecei a pegar um gosto pela bateria. Quem não sabe, meu primeiro instrumento foi bateria. Hoje não toco mais. E ali comecei a me envolver no louvor e tudo. E onde comecei a ajudar meu pai. E muito tempo servi, tinha promessas na minha vida, propósito também, orientações de Deus, palavras proféticas sobre a minha vida. Mas foram tantos processos, e quando falamos sobre processos, são coisas que nos esmagam. Foram tantos processos, que eu acabei me entristecendo, e acabei olhando para muitas coisas que me frustraram e pararam. E naquela noite, naquela palavra, Deus me despertou. E no final ele falando sobre voltar a lançar as redes, e ele até convidou que o pessoal viesse à frente, mas eu, naquele canto, as luzes baixinhas, eu baixei minha cabeça ali, e há muitos anos eu não sentia a presença de Deus, quanto mais daquela proporção. Eu sentia como se eu tivesse colocado assim, né, os dedos na tomada assim, sabe, e aquela descarga passando por mim assim. E dali em diante Deus começou um processo aqui dentro da igreja, e o que nós vamos falar hoje sim é sobre propósito, processo, alinhamento e buscar a Deus. Onde há entrega, onde você confiar em Deus, é certo que você vai desfrutar do melhor de Deus. Erga a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu quero desfrutar do melhor que Tu tem para a minha vida. Amém? Deus tem grandes coisas para nós. Eu tenho certeza aqui que tem pessoas que têm promessas na sua vida aqui, que têm propósitos na sua vida. E eu digo para você, não pense que você não tem, pois você tem. Na palavra de Deus eu vou falar sobre isso. Todos nós temos as promessas de Deus para nós. Basta alinharmos o nosso foco e termos a certeza do que temos. Amém? Quero fazer 3 perguntas para vocês, e você não precisa responder agora, nós vamos responder ela no final. Primeira delas, você se examina nesse momento. Quem é você? Eu não digo o seu nome, eu falo sobre a sua identidade. Quem é você? Segunda pergunta, o que você pode? Terceira, e para onde você vai? Eu tenho certeza que muitos não têm todas as respostas, mas a palavra de Deus tem. E é sobre isso que vamos falar, e no final nós vamos falar sobre isso. Durante a palavra você já vai pensando, quem é você, o que você pode e para onde você vai.
Quem é você, o que você pode e para onde você vai. Amém? Queridos, aqui no versículo 2 diz: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores havendo desembarcado. O que seria desembarcar? Eles tinham uma missão, eles eram pescadores, mas eles simplesmente estavam parando, desembarcando, parando. E na sequência do versículo 2 diz assim: e lavavam as redes. O que seria lavar as redes? Muitas vezes o parar, na nossa vida, o parar, você desembarcou daquele propósito. Você está me entendendo nessa noite? Eu estou falando sobre propósito, sobre destino. Amém? Quando eles desembarcaram, eles saíram e pararam. E quando começaram a lavar as redes, o que eles estavam fazendo? Eles estavam simplesmente, como se fosse uma necessidade de fuga. Eles já tinham gastado a energia deles. Quem sabe você tem gastado a sua energia em coisas que você sabe que pode te levar além. E hoje você se encontra desembarcando e lavando as redes. E o lavar as redes muitas vezes é sim fugir do propósito, como eu fiz. Eu fiz isso. E naquela noite Deus falou comigo, porque eu entendi que o meu parar, eu já tinha lavado as redes, desembarcado do processo que eu tinha, do propósito que eu tinha desembarcado, já estava lavando as redes. E Deus naquela noite me falou comigo, como Ele vai falar com você, como Ele já está falando com você. Então entenda, o parar, desembarcar, sair do propósito, te leva assim a lavar as redes, e isso sim é uma fuga do propósito. Você está fugindo daquilo que Deus te ordenou, da promessa de Deus na sua vida. Diga assim: Senhor Deus, eu quero viver o teu propósito na minha vida. Esse é o começo de tudo. Quem sabe você tem muitos sonhos, projetos, e esses projetos você já desembarcou deles, você já recolheu as ferramentas que você tinha, e você está desanimado. No versículo 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao largo e lançai as redes. Como eu falei, você parou, você já não tem mais as ferramentas, você está triste, e você recebe uma palavra de simplesmente retornar, voltar. Você está cansado. Quem sabe você está me ouvindo hoje. O pastor Mateus não sabe a minha situação, está falando sobre voltar. E quando eu digo ao largo, é sim, você vai lá no profundo, no meio do mar da Galileia, você vai enfrentar o seu problema, a dificuldade, e quando nós recebemos essa palavra, qual é a nossa impressão? Naturalmente falando, isso é impossível, eu já tentei de todas as formas, e não tem mais jeito. Mas aí voltamos, quem disse isso para ele? Quem disse isso para ele? Quem disse isso para Simão? Quem disse? Queridos, quem disse para ele? Quem disse isso? Quem está te dizendo nessa noite? Quem está te dizendo nessa noite? O título dessa mensagem é: se tem a voz do Senhor, você não tem motivos para desistir.
Se tem a voz do Senhor, você não tem motivos para desistir. Todo o propósito que Deus dá na sua mão, toda a promessa que você tem, Ele dá as instruções, e assim como Ele fez com Simão, vá até o largo. É uma instrução de Deus, cabe a nós ouvi-la, obedecê-la ou não. Deus nos dá essa oportunidade. O milagre vai ser gerado pela nossa postura. Se quem sabe aquele dia eu tivesse escutado a palavra de Deus e não tivesse me posicionado daquela forma, eu estaria aqui hoje, eu estaria vivendo o que eu estou vivendo, eu estaria desfrutando de tudo que Deus tem me dado na minha vida. Quando eu digo me dado, não são dinheiros ou quem sabe bens, eu digo a minha vida, o que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, e Ele quer fazer isso na sua vida, Ele quer fazer isso na sua vida, Ele vai fazer isso na sua vida. Em o nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida, um tempo de você se levantar e jamais desistir, jamais desistir, amém? Erga a sua mão e diga: Deus, eu vou permanecer na Tua palavra, aleluia, aleluia, glorifique o nome do Senhor. Ele está falando conosco nessa noite, é a palavra dEle, é a instrução do nosso Deus. Amado Espírito Santo, fala conosco nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No versículo 5 diz assim: trabalhando a noite toda. Você já gastou suas energias, a sua experiência, a sua técnica. Você está cansado, assim como Simão estava, como eu estava naquela noite, totalmente cansado, frustrado. Mas veio uma palavra do Senhor para mim, como está vindo uma palavra do Senhor para você nessa noite. Qual é a sua postura? Como você vai encarar isso nessa noite? Fala conosco, Espírito Santo de Deus, convence os nossos corações. Oh Espírito Santo, se você sente, glorifique o nome dEle. Oh meu Deus e meu Pai, Tu és santo, Deus, Tu és adorado, Senhor. Para Deus não importa a sua experiência, a sua técnica. O que importa é você obedecer a palavra dEle. É muito simples. Só que quando você obedece a palavra de Deus, a instrução dEle, você deixa o natural de lado, e você vai sim viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Porque imagina Simão e todos os outros pescadores, cansados, frustrados com toda a sua experiência, até mesmo familiar, de quantos anos dentro de um barco, sabendo o momento certo de largar a rede. Aí vem Jesus, o carpinteiro, mas Ele é o Filho de Deus, e Ele que nos orienta nessa noite. E vem Jesus e diz: vai-te ao largo, lançai as redes. Como você escuta isso nessa noite? Deus dizendo: retoma seu propósito. Você tem promessa na sua vida. Deus te escolheu. Deus tem uma vida melhor para você. A sua família é do Senhor. Você vai prosperar. Como você reage nessa noite? Sabendo que essa palavra é de Deus, ou simplesmente pensando: mas eu já tentei, já falei para minha família, já estou cansado do meu trabalho. Queridos, você tem uma palavra nessa noite. Você tem uma palavra e uma instrução de Deus. Pegue ela com todas as suas forças. Espírito Santo de Deus, aleluia. No versículo 5 diz assim: mas sobre a tua palavra
Não é palavra de homens, não é palavra do seu pai ou da sua mãe, que quem sabe devia abençoar você, mas sim amaldiçoou você. É a palavra de Deus, é Jesus te falando nessa noite: embarca, volta a lançar as redes, te levanta, eu tenho promessa na sua vida. Oh meu Deus! E quando entendemos isso, quando você se posiciona e diz: sobre a tua palavra, Senhor, sobre a tua palavra. O que diz no livro de Salmos? No capítulo 119, no versículo 11, uma palavra bem conhecida: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se você nessa noite guardar essa palavra no seu coração, em tudo que você tocar vai prosperar, porque você tem promessa. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Ele escolheu a você. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Você tem promessas, querido. É hora de embarcar, lançar as redes, voltar a fazer aquilo que Deus deu na sua mão. Você recebeu palavras proféticas na sua vida de alinhamento, e as frustrações fizeram você parar. Mas nessa noite Deus diz: é hora do recomeço. E qual é o título da mensagem? Se tem a voz de Deus, você não tem motivos para desistir. Se tem a voz de Deus na sua vida, você não tem motivos para desistir. Aleluia. Oh meu Deus, como Tu és bom, Senhor, como Tu és digno, Deus. Aleluia. E no versículo 6, somente duas palavras: isto fazendo. Se até esse momento, Simão, assim como você, tivesse recebido essa palavra, como eu também nessa noite, foi Deus que falou comigo. Se nós estivermos recebendo essa palavra até esse momento, e quando você chegar em casa, você não falar assim, ó: isto fazendo. Não adianta você receber a palavra, mas você não colocar ela em prática. Deus dá a oportunidade para você se levantar nessa noite. Eu vejo aqui pessoas com promessas, com propósitos lindos, e muitas vezes ouvindo mais a voz do diabo, dos problemas, do que a voz de Deus. Sabe, queridos, há poucos dias eu conversei com um casal aqui na igreja. Eles estavam com uma grande dificuldade financeira, há anos lutando, tentando vencer, e simplesmente o chefe da casa olhou para mim e disse: o problema não é o dinheiro está entrando, a gente não consegue pagar as contas, sempre falta. Fiel nos dízimos. E eu comecei a olhar para ele e pedir: Deus, me ajuda. Eu preciso dar uma palavra para ele. E ele me contando toda a situação, eu vendo ele olhar para o problema, para a dificuldade, para o problema, para a dificuldade, para o problema. E Deus me falou: eu estou do lado dele, eu estou com ele, só que ele não se deu conta ainda. Se até aqui onde lemos, se Simão tivesse escutado a palavra, ele parou, lavou as redes, mas tivesse escutado a palavra, mas não tivesse colocado isto fazendo,
ele estava com Jesus, você me entende? Jesus estava do lado dele, a palavra, a instrução estava do lado dele. Mas o comportamento dele em cima dessa palavra é que faz a diferença. Jesus não pegou um monte de peixes, um cardume todo, e atirou dentro do barco. Ele podia fazer isso? Não. Ele deu a orientação para Simão. Ele deu a orientação para você nessa noite. E o que você vai fazer? Como você vai se comportar hoje, a partir de hoje à noite? Você precisa mudar a sua postura. Você precisa mudar a sua postura. Não há vencedor sem luta. Não há vencedor sem uma prova. Não há como você tirar uma nota boa no colégio se você não estudar e fizer a prova. Você simplesmente não vai chegar com o seu diploma na mão, pronto. Você não vai vencer um jogo de futebol ou o que for, se você não for lá, gastar aquele tempo e fazer aquilo acontecer. E nessa noite você tem uma palavra sobre a sua vida. É preciso que você faça. Você entenda que isso sim é a palavra de Deus. Ele nos dando instrução, e você tem promessas, mesmo que o diabo esteja te dizendo nesse momento que você não tem. Eu digo, isso é mentira do diabo na sua vida. Isso é mentira do diabo na sua vida. Você é um escolhido do Senhor. Ele escolheu você no ventre da sua mãe. Ele preparou tudo para a sua vida, mas basta você se posicionar e viver o melhor de Deus. Aleluia! No versículo 6 também diz, grande quantidade de peixes. Quando ele fez isso, ele pôde sim desfrutar. Houve o que? Entrega, confiança em Deus, e sim desfrutou do melhor de Deus na sua vida. Você quer sim colher peixes? Você quer sim viver o melhor de Deus na sua vida? Faça, coloque em prática a palavra de Deus. Leia a Bíblia, ore ao Senhor, mude o seu comportamento. Não ache que você levando a mesma vida, já fora do barco, com as redezinhas lavadas, quem sabe até enrolado, e Deus falando com você nessa noite, e você não fazendo nada, você vai viver o melhor de Deus. Eu te digo, isso não vai acontecer. Você precisa sim fazer. Você precisa sim fazer. O livro de Salmos 37:4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Essa palavra me acompanha desde quando eu era adolescente. É bem comum, todos conhecem, agrada-te do Senhor. Agora entenda, o que tem a ver agradar-se do Senhor nessa noite com essa mensagem? Tudo a ver. Deus está te dando uma palavra, é a Bíblia, é isso que eu estou lendo. Não estou falando algo da minha cabeça, é a Bíblia. Deus está te dando uma palavra. Se você não se agradar, todos os planos, promessas, palavras proféticas que tem para a sua vida, vai ficar na beira da praia. Quantos estão dispostos nessa noite a entrar no barco? Quantos estão dispostos nessa noite a lançar as redes? Quantos estão dispostos nessa noite a desfrutar do melhor de Deus? Amém! Aleluia! Aplauda o nosso Deus! Aleluia! E quando você se posiciona assim, sabe o que acontece? Pessoas na sua volta, que estão quem sabe sofrendo com você, e você tem promessa, você não está fazendo nada. Pessoas que estão à sua volta, aqui no versículo 9 diz assim, pois à vista da pesca, a admiração se apoderou dos seus companheiros. Quando você começa a desfrutar de Deus na sua vida, quem está na sua volta, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos de trabalho, todos eles vão ter admiração por você. Muitas vezes, quem sabe, você olha a pessoa do seu lado e você tem admiração por ela. Isso é lindo, é bom. Mas entenda, nessa noite chegou a sua vez. Chegou a sua vez de viver o melhor de Deus. Assim como naquela noite,
Em um culto de terça-feira Deus falou comigo, nessa terça-feira Deus está falando com você. E se você se posicionar, eu não sei quanto tempo pode levar isso. Pode ser amanhã, pela manhã já você começar a desfrutar disso. Mas pode levar, quem sabe, 10 anos, 12 anos, mas não interessa, você tem uma palavra. Você tem uma palavra, e nela eu vou andar, na palavra. Eu vou andar na voz do Senhor. Eu vou andar no meu propósito. Aleluia! Não interessa. Oh meu Deus, aleluia. Oh Jesus, diga assim: eu tenho um propósito, e eu não vou, mais forte, eu não vou desistir. Aí está a chave, aí está a chave da mudança na sua vida. No versículo 11 diz o quê? Para muitas pessoas, até aqui estava bom, mas não adianta você viver tudo isso e não colocar em prática esse versículo 11. Deixando tudo, o seguiram. Você vai abrir mão dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus desejos, porque você tem um propósito, porque você tem uma missão, você tem algo muito maior. Deus não tem essa vida para você na beira da praia, frustrado, com um barco vazio. Ele tem para você lá no meio do mar da Galileia, com o barco cheio de peixe, chamando as outras pessoas e dizendo: vem, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso. E enchendo os 2 barcos, e depois o seu amigo vai olhar: o que está acontecendo com a sua vida, cara? Admiração, o que está acontecendo contigo? E você vai dizer: eu larguei tudo e estou seguindo a Jesus. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma palavra. Oh meu Deus. A vida com Deus é muito simples, mas muitas vezes não é muito fácil. Mas quando você sabe lidar com os processos e a dificuldade, tudo se torna muito fácil. Porque você tem uma palavra. Você tem uma instrução do nosso Deus. Lembra as perguntas que eu fiz no início? Quem é você? Depois dessa palavra eu te pergunto: você tem a mesma resposta do início? Quem é você? Eu vou te responder com a palavra de Deus. 1 Pedro 2,9. Parte A do versículo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é eu e você. Não permita o diabo te mentir mais sobre quem você é e sobre a sua identidade. Eu vou ler novamente. Quem é você? 1 Pedro 2,9, parte A. Vós, porém, sois raça eleita. Se você é, você pode glorificar. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Esse é você. Esse é você. Aleluia.
com essa mesma intensidade, o que você pode? Se quer permanecer de pé, pode ficar. O que você pode? Pela palavra de Deus, no mesmo versículo, 1 Pedro 2,9, parte B, se você crê, glorifica. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que você pode? Você pode tudo se você tem uma palavra. Aleluia, sobre a voz de Deus, sobre a instrução, você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, você pode tudo naquele que te fortalece. Aleluia! E você viu que todo esse processo da mensagem, e lembra na pergunta que tinha? Para onde você vai? Quem sabe você nem ia, você estava na beira da praia, seu barco parado, rede guardada, lavadinha. Agora eu te pergunto, para onde você vai? Você tem um propósito. Você tem palavra na sua vida. Para onde você vai? Como você vai agir? Deixando tudo, o seguiram. Para onde você vai? João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a vida. Para onde você vai? Se Ele é o caminho, se Ele é a instrução da sua vida, para onde você vai? Você não está perdido. Ele te guia nessa noite com essa palavra. Ele te levanta te dizendo: você tem promessas, você tem propósito, você tem mais de Deus na sua vida. Oh meu Deus! Aleluia! Aleluia! Queridos, e para você que quem sabe nunca recebeu uma palavra profética, ou até mesmo nunca deu ouvidos para uma instrução do Senhor, eu tenho uma palavra para todos nós, mas para você também. Eu vou ler, e se você crer, você vai glorificando, amém? Amém. E eu quero, através dessa palavra, profetizar na sua vida. Você recebe nessa noite? Através da palavra de Deus eu vou profetizar na sua vida. Aleluia! Deuteronômio, capítulo 28. É a palavra de Deus para mim e para você. É isso aí. Se você crê, você precisa glorificar quando eu estiver lendo. Você precisa, que quando você glorifica, você está dizendo: eu creio. Amém. Aleluia. Aleluia. Se atentamente ouvirdes a voz, o quê? Do Senhor. É a voz do Senhor que nos guia. Aleluia. Você tem a palavra de Deus, você tem uma voz, você tem um guia, você tem um caminho a seguir. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guarda no coração as tuas palavras, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você pode tudo. Você pode tudo. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Você vai desfrutar do melhor de Deus. Aleluia! Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Não importa onde você vai estar,
Se você está seguindo o caminho, a verdade e a vida, bendito você será. Bendito você será. Aleluia. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. No versículo 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O que é isso? Sabe o seu trabalho? Sabe quem sabe o seu carro que você faz Uber? Ele é bendito no Senhor. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será o teu carro, o teu trabalho, aquilo que vem a provisão na sua vida. Bendito será. Bendito será. É a palavra de Deus para a sua vida. Então se o diabo mentiu para você, eu te digo, você tem palavra de Deus. Você tem promessa de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam todos derrotados na tua presença. Os inimigos que se levantarem, você não tem inimigo, mas há pessoas que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Oh! O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. A bênção de Deus está na sua casa. E em tudo que colocardes a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo. Lembra lá em Pedro? Povo santo. Nação santa, povo escolhido, raça eleita. Esse é nosso, essa promessa é para mim e para você. Aleluia! Oh meu Deus! Aleluia! O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, é a palavra dele, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus, e andardes no que? Nos seus caminhos. Ouvir a voz de Deus, seguir o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, está tudo aqui para nós, gente. Isso aqui tudo é direito nosso, de filhos. Isso aqui tudo é direito. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra do Senhor, sob juramento dos teus pais, prometeu dar-te. Você tem o melhor de Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Você vai prosperar. Não fique mais na beira da praia, você vai prosperar. O seu carro, o seu trabalho é bendito. Você vai prosperar no Senhor. No seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá de cabeça e não de cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor. Guarda as palavras do Senhor no seu coração. Você vai viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. Aleluia. Que hoje te ordeno para que guardar e cumprir. Não te desviarás. Se você está numa direção e num caminho, aqui é importante. Você quer viver tudo isso aqui? Eu já falei sobre o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que diz? Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem uma palavra, você tem uma direção. E agora você que tinha dúvida, e quem sabe o diabo estava mentindo para você, você tem promessa. E elas são boas. Se você crer, as tuas mãos ao nosso Deus e começa a exaltar a Ele, dizer: Pai, eu sou teu filho, eu sou raça eleita, Senhor. E nessa noite a sua postura de virar, voltar para o caminho do Senhor, para o propósito de Deus na sua vida, fará toda a diferença.